Olá, família empreendedora, dando início então ao episódio número 7 do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Esse é o episódio 7, pessoal, da primeira temporada. E para você que ainda não assistiu o programa, que é a primeira vez que está tendo esse contato conosco, essa iniciativa procura trazer para as pessoas, para pequenas empresas, microempresários, aqueles que estão decidindo empreender, a realidade do empreendedorismo, certo? Com as dificuldades que o empresário tem, com o despreparo que não é por culpa sua, certo? Então a gente vai trazer aqui algumas vivências, algumas questões importantes para colocar para vocês, né? Esse programa tem o apoio da Redmoy, 8 lojas, 5 cidades, 2 estados e uma só cultura. Um grande abraço para meu amigo Michael Oliveira. BIF Contadores, contabilidade inteligente para mais de 300 empresas em Santa Maria e região. Afinitas Cestas, conectar, surpreender e encantar. Autoridade em cestas corporativas em Santa Maria. Nexen Medicina do Trabalho, promovendo saúde e segurança para a sua empresa, aumentando a produtividade e reduzindo custos. La Máfia Barbearia, seu estilo, viva essa experiência, você merece o melhor. E RV Assessoria Empresarial, guiando negócios para o sucesso, sua empresa crescendo com segurança. Aqui quem vos fala, Rômulo Vargas, como você já conhece, e o nosso convidado especial de hoje é um amigo, um grande amigo e apoiador, o Eduardo Botega, sócio-diretor da BIF Contadores. Olá, Eduardo, tudo bem? Tudo bem, Rômulo, um grande prazer fazer parte desse podcast, participar e trazer algumas vivências às nossas empresas, nossos clientes, e que o empreendedorismo seja sempre uma marca nossa. E eu sempre digo, Eduardo, que a melhor maneira da pessoa realizar os seus sonhos, né, é através do empreendedorismo. A empresa é o que pode realmente te proporcionar as coisas que tu almeja na vida. Claro que a família é fundamental, saúde muito mais, mas poder adquirir as coisas, viajar, curtir com a sua família, através do empreendedorismo a gente consegue realmente materializar os sonhos que a gente tem. E por que eu trouxe o Eduardo, pessoal? Porque o Eduardo, há quanto tempo nós temos a BIF, Eduardo? A BIF, propriamente dita, há 10 anos, eu e a minha sócia já com 30 anos de mercado e eu com 20 anos de mercado já. É uma grande trajetória. Um abraço para a Miriam, querida Miriam. A Miriam, até vou convidá-la, mas ela é um pouco tímida, né? A Miriam não... Mas, na verdade, toda a timidez esconde uma grande profissional nos bastidores de excelência. Miriam, grande abraço. Assim, ó, ela acha soluções incríveis também, juntamente com o Eduardo. Um grande abraço para a equipe lá da BIF, nossos parceiros, nossos amigos. Grande time, né, Eduardo? Um time de primeira mesmo. E Eduardo, por que a gente... te trouxe aqui, porque são mais quantas empresas atualmente, Eduardo, que a BIF está atendendo? Hoje nós já estamos batendo perto da casa dos 350 clientes, tá? Nesse mundo de 350 clientes são quase 4.500 funcionários que a gente gera folha, trabalha para eles, tudo com muito cuidado, muito, muito carinho. Eu sempre digo que tudo que a gente faz, a gente tem que ter carinho para fazer. Sem carinho não adianta. E como tu falou no início, Rômulo, eu sempre digo pro pessoal que nos procure e quer empreender, não adianta só a gente ter a empresa por ser um sonho, a gente tem que ter a empresa e empreender estruturadamente. Se eu não sei algum assunto, eu tenho que procurar quem sabe. Eu tenho que ter pessoas que me cercam para eu poder crescer, porque senão a empresa morre muito rápido, né? Na minha trajetória, vamos aí para mais de 20 anos de advocacia trabalhista, eu vi muitas empresas, infelizmente, quebrarem, né, deixarem de existir, justamente por falta de preparo, porque é bem na verdade, eu sempre bato nessa tecla, até chego a ser meio repetitivo, o nosso ensino tradicional no Brasil, ele não prepara o empresário para os desafios que ele tem. E durante toda essa trajetória, de tanto eu enxergar muitas vezes o empresário cometendo alguns erros por desconhecimento, por ignorância, e não é culpa dele, eu venho criando sempre uma metodologia educativa, estruturei uma empresa de cursos e mentorias, uma empresa de assessoria empresarial para que a empresa possa crescer com segurança jurídica, porque chega um determinado momento que o empresário precisa delegar, que ele precisa contratar mais pessoas e que ele precisa ter ferramentas internas
que te tragam tranquilidade para que ele possa prospectar clientes, para que ele possa se retirar de dentro da operação e saber que as coisas estão acontecendo da maneira que ele deseja. E isso passa muito pela contabilidade, né? Exatamente, Rômulo, e colaborando contigo, eu também sou professor em 2 instituições de ensino aí na cidade e fora dela. E o que a gente percebe muito, e puxando também um pouco lá para o nosso tempo de faculdade, nós nos formamos grandes técnicos, né, mas não grandes empreendedores. Então isso é uma grande questão que as faculdades elas têm que se modelar também. E além disso a gente precisa buscar mais alternativas, a gente tem que procurar se especializar. Uma coisa que eu bato muito com a equipe, que não adianta eu ser um bom técnico e se eu não sou um bom gestor, se eu não sou... mas eu não tenho cargo de liderança. Sim, mas tu pode ter cargo de liderança. Tu pode dar um passo a mais. O teto, a hora que tu bater no teto, tem que pensar que vai ter uma escada ao lado que vai te levar para o andar de cima. E isso a gente tem que abrir essa mente muito mais, a gente tem que tratar. E talvez esse erro esteja lá no ensino fundamental, eu digo. Quando nossas crianças chegam numa escola, alguma coisa, tem que começar a ter educação financeira, tem que começar a ter uma educação empreendedora. A gente precisa... instituir essa cultura na mente das pessoas. Porque depois que a gente já está com mais idade, já está um pouco mais calejado, as coisas acabam complicando um pouco mais a gente aprender. Com certeza. Então a gente precisa ter mais isso e ter mais vivência. E uma coisa que eu bato muito no meu mercado de trabalho com os meus colegas, que a gente não pode ver o colega também como concorrente. Exatamente, agora chegou no ponto crucial. A gente tem que ter as trocas de ideia entre nós. As referências. As referências. Vai ter alguma questão ou outra, alguma questão que eu não vá concordar, sim, mas a gente tem que saber das vivências também. A gente tem que ter o costume de conviver entre nós e ter mais essa conversa de empreendedorismo, de problemas que passam. Daqui a pouco o problema da minha empresa foi o teu, tu resolveu de uma forma, eu posso trazer essa solução para a minha também. Então falta muito, Rômulo, a gente conversar mais em negócios. Conexão, né? Exato. Porque não é vergonha eu falar do meu negócio, do meu problema. E muita gente também precisa entender uma coisa dentro da empresa. É importante vender, é óbvio que é. A venda vai me trazer o resultado do caixa. Entretanto, o que vai manter o meu resultado do caixa são as pessoas dentro. Se eu não tiver gestão de pessoas, se eu não tiver gestão de equipe, eu não sobrevivo no mercado de trabalho tão competitivo. Exatamente. Entrando um pouco na questão da gestão de pessoas, eu sou um defensor de que os recursos humanos, as pessoas, são o maior ativo que a empresa tem. Por quê? Porque elas são quem operacionaliza, né, a tua dinâmica empresarial. São elas que fazem os movimentos internos, movimentos de crescimento, movimentos de decrescimento, um movimento positivo favorável, né, a uma alta produtividade, ou então um movimento favorável a um estresse organizacional, aquela laranja podre. E eu sou um veemente combatente do turnover. Tu, com essa quantidade de empresas que a BIF atende com muita excelência, com muita qualidade, tu pode nos trazer dados mais concretos aqui de como é que está a questão do turnover. Eu sempre defendo um processo seletivo mais assertivo. Dentro das mentorias que eu dou, eu sempre procuro trazer ferramentas para que o empresário tenha e que ele volte os olhos com total atenção. Porque ele não quer colocar uma pessoa errada dentro da empresa dele. Ou então ele não quer colocar uma pessoa que ele vai ter que contratar, dar treinamento, fornecer uniforme, equipamento, pagar 6 meses ou 1 ano de salário e ela não deu certo. E aí o que acontece? Ele demite, gasta com a rescisão e inicia todo o processo de novo. Ele está gastando 2 vezes. E isso é uma conta que o empresário não faz. Porque ele não vem num boleto lá do teu contador para te pagar no final do mês. Então aquilo não entra no teu orçamento, não entra no teu cômputo de ganho ou perda, né? E é uma coisa que acontece. Então ele é um passivo muito grande. Tu tens dados concretos para nós se o turnover é um grande problema nas empresas do Brasil, né? O turnover, pessoal, é alta rotatividade de colaboradores, tá? Eu sempre defendo que o colaborador, quanto mais ele fica dentro da empresa, mais ele incorpora a cultura, mais ele se engaja e ele se torna parte, né, da operação. Eu sempre defendo que, mas eu vou pagar uma rescisão alta, meu amigo, quanto por cento aquele que a gente tem que separar sempre, né?
tem um percentualzinho aquele em torno Eu sempre indico uns 30%, 40% tem que estar... Põe na conta. Tem que estar depositado. Põe na conta, que se precisar rescindir, paciência, mas tu não vai ficar girando, e aí o que acontece? A tua empresa não vai crescer. Como é que tá essa questão? Ainda tá muito forte, tem melhorado um pouco? Sabe, Rômulo, a gente... o grande problema do turnover é que a gente tem uma visão errada da contratação, né? A gente contrata rápido e demora para demitir. Deveria ser o contrário, a gente deveria demorar para contratar, fazer um processo seletivo de excelência e não só uma análisezinha de currículo simples. Vem cá, liga para um, para outro. Tá. E deu. Não, a gente deveria fazer um processo seletivo de excelência. Com certeza. Aí tu contrata... Dá treinamento, faz e vai se tornando caro, caro. Uma rescisão hoje é caríssima. Ainda que tempos atrás a gente teve aquela queda dos 10%, né? Ainda deu uma amenizada, mas se torna caro, porque não é só o fundo de garantia rescisório, não são só verbas rescisórias, é custo de treinamento, é que nem tu falou, toda. Aí vem outra pessoa e assim vai. E aí outra coisa, para o cliente que chega, e principalmente... em certos negócios, e o meu é um negócio que acontece muito, chegar lá no escritório, cada vez ver uma pessoa diferente é ruim. A imagem, aí vai sujando muito a imagem do teu negócio. Com certeza. O que eu tenho visto muito nos clientes, tá? O pessoal mais novo, ele não tem mais aquele apego à camiseta, tá? Eu tô vendo uma lógica de inversão do mercado de trabalho, o pessoal mais velho, que tem mais aquela cultura de querer ficar um pouco mais no emprego. E não, o querer ficar um pouco mais não é ser acomodado. É aquela questão que ele veste mais a camiseta, se interessa um pouco mais. Incorpora a cultura da empresa. Incorpora a cultura porque ele sabe que aquela é uma chance dele. Ele tem rodado pouco. Agora, empresas que lidam com muito... uma faixa etária até uns 35 anos. Perfeito, material humano mais jovem, né? O material humano mais jovem tem rodado muito. E muitas questões que às vezes não chegam nem a completar um contrato de experiência de 90 dias. Que loucura, como é que pode, né? E aí o que acontece? Gera um custo. Eu tenho alguns exemplos que eu poderia citar de empresas onde tem trabalham com segurança, por exemplo. Se pegar um pessoal mais novo, ele em 90 dias ele gira. E é dado concreto, a empresa teve que mudar a política de contratação. Pegou em pessoas mais experientes, elas ficam. E outra, as pessoas mais experientes estão com um trato melhor com as pessoas. Por quê? Porque os mais jovens estão muito acostumados só a celular. Só tecnologia. Tecnologia é importante, claro que é importante. Lá dentro do escritório, como inteligência artificial, coisa que para nós parecia longe, hoje ela já está lá dentro. Todo dia. Tu entende? Hoje tu chega em vários e vários lugares, a inteligência artificial está ali. Porém, muitas pessoas e muitos segmentos ainda dependem de pessoas e vão depender. E eu vou mais longe, Eduardo. Assim, a inteligência artificial é uma ferramenta maravilhosa, né? Que a gente utiliza ela, não há quem não utilize. Desde que bem utilizado. Mas o material humano é insubstituível. E eu vejo muitas vezes, quando as pessoas têm algumas dúvidas jurídicas ou tudo mais, e às vezes antes de chegar até nós, ele vai lá na inteligência artificial, e o que acontece? Não vai te trazer a solução correta, porque tu tem que ter essa percepção, e cada caso tem as suas peculiaridades, e muitas vezes a inteligência artificial não tem essa sensibilidade que o ser humano tem, entendeu? Então, muito cuidado, né? Exato. Quanto mesmo disseste aqui, saber utilizar com inteligência. Voltando àquela questão, eu tenho uma empresa que é parceira nossa aqui do Grupo R4, um forte abraço aí para os integrantes, o Rodrigo, o Anderson e o Matheus, que nós visitamos a empresa dele após o evento e tinha funcionários lá que se aposentaram e voltaram. 20, 25 anos, 30 anos da empresa. E o que eu percebi? Quando eu entrei lá, eu percebi um clima totalmente favorável, familiar, pessoas que já sabem o que tem que fazer, sabe? Todo mundo trabalhando bem em silêncio, trocando informação, ou seja, a produtividade muito mais otimizada, porque eu não estou lá com um funcionário novo que não sabe onde vai isso ou aquilo, porque o treinamento te toma um tempo também. E o tempo é o maior bem que nós temos. Tempo é dinheiro. Essa frase é a mais acertada que existe, sempre será. Então, todo mundo bem engajado,
Uma equipe que já vem de anos, tu vê, as pessoas se aposentaram e optaram por voltar a trabalhar. Então, isso é realmente o melhor cenário, né, para que tenham uma alta produtividade. E outro detalhe importante, Eduardo, que muitas vezes a gente não consegue, eu sei que o empresário às vezes não consegue ele próprio participar do processo seletivo. Por diversas razões, a empresa está crescendo, tem muitos colaboradores, mas eu sempre recomendo que, se possível, ele, de alguma forma, ele entreviste, ele participe, ele se integre mais ao processo seletivo. E esses dias eu vi parte de uma entrevista do Roberto Justus, onde ele relatou que sempre que possível ele participa, e ele adotou uma prática que eu achei sensacional. Ele faz a entrevista também no desligamento. E o que ele descobriu com isso? Na entrevista do desligamento, coisas que ele jamais saberia. Situações dentro da empresa que ele conseguiu pontualmente corrigir, né? Porque o que acontece? A pessoa, quando sai, normalmente ela se sente mais à vontade de denunciar alguma coisa, de falar o que está errado, o que pode melhorar. E ele com essas informações, ele foi pontualmente organizando a dinâmica interna dele. E eu achei uma coisa sensacional. Aí tu disse assim, mas pode ser uma perda de tempo. Não é uma perda de tempo. Porque quanto mais tu souber do teu negócio, melhor ele vai andar. Porque o empresário, eu sempre defendo isso aqui, ele é o último a saber. Às vezes as coisas estão acontecendo debaixo do teu nariz, ou quando a gente desliga alguém, tu sabia que ele fazia isso, isso? Eu digo, mas não é possível que essa pessoa, ou, né, com toda aquela carinha de anjo, fazia todo esse terrorismo aqui dentro, ou, sei lá, não utilizava o maquinário de uma forma correta, desperdiçava, não atendia o cliente direito. Pois bem, acontecia. Então, várias ferramentas, essa é uma delas. Eu sempre defendo a questão do canal de denúncia de sugestões anônimo, para que o empresário possa receber ali, né? Onde há fumaça a fogo, sempre é bom dar uma olhadinha. Exato. O feedback é muito importante também, né, Romulo? É uma ferramenta que poucos utilizam e ela te traz um retorno muito grande, muito, muito grande. E voltando um pouquinho que tu estava falando, no início nós começamos a falar, e foi uma conversa que eu tive com um cliente meu também, do nosso principal ativo são as pessoas. Aí eu participo da compra de um computador da minha empresa, mas não participo do principal processo que a minha empresa tem que ter. Entende? Aí eu estava tendo essa conversa com um cliente lá, eu disse, tia, tu escolhe maquinário, tu escolhe carro, escolheu aonde tu quer a tua faz empresa, preço, vai isso e aquilo. Tudo, mas só que daí, para quem tá à frente do teu negócio, na hora do poder de decisão, tu não tá. Mas é que daí eu tô correndo lá do produto. Bom, cara, tu tem que elencar prioridades. Tu tem que ter na tua lista prioridades. E as pessoas dentro das empresas, elas são prioridades, porque sem as pessoas o teu negócio não anda. Mas eu tenho uma pequena empresa, são 3, 4, pior. Porque daí em 3, 4 tá ali todo o risco. Exatamente. Entende? Exatamente. Mas uma empresa que familiar, pequenas empresas, muitas vezes não dá bola e ali é o maior risco. Até mesmo porque uma ação trabalhista dentro de uma organização mais simples como essa é devastadora. É devastadora. E eu vejo também, assim, uma coisa que me deixa um pouco mais aliviado e mais feliz é que as pessoas têm buscado mais treinamento, sabe? E também profissionais capacitados e qualificados têm também proporcionado mais treinamentos. A gente tem que entender que nós precisamos ajudar, a gente precisa ajudar a sociedade de alguma forma, devolver alguma coisa, entregar alguma coisa. E o treinamento, eu tenho acompanhado aqui na nossa região, nos treinamentos que eu dou, as empresas têm buscado, perguntado quando vai ter, como é que vai ser, o que vai tratar. E também ao final do treinamento a gente observa assim a gratidão e a alegria, né, daquela pessoa que recebeu um treinamento, que o chefe dela proporcionou aquele treinamento. E às vezes a empresa diz, eu vou gastar com treinamento. Tu não vai gastar, tu vai economizar, porque tu está capacitando. Muitas vezes as coisas acontecem dentro da empresa porque o colaborador não sabe.
Ele não sabe como é que funciona o atestado médico, o que justifica e o que não justifica. Ele não sabe a questão se ele, por exemplo, pode dar carona com o veículo da empresa, como é que funciona o ponto direito, que eu vejo empresas que é uma bagunça. Esse dia eu tive uma empresa que o ponto era manual, o cara levou o livro embora para anotar os pontos dele da semana e trouxe no outro dia. Se tu não der um treinamento, eles não vão saber. E aí quando a gente termina o treinamento, eles dizem assim, ó, como é bom, eu não sabia. E às vezes eu olho aqui para o empresário e ele assim, ó, nem eu sabia. Claro, não é culpa nem dele, nem do colaborador. Ninguém ensinou para eles. Com o treinamento, o que tu faz? Tu traz todo mundo para o mesmo lado da mesa. Sabe? A gente ainda tem um pouco daquela questão, patrão, empregado, pessoal, ninguém tá contra ninguém. Exato. A roda tem que girar para o mesmo lado. E até, muitas vezes, Rômulo, o que a gente vê nessas andanças e vivências aí? Muitas vezes nem o pessoal, o proprietário, ele sabe qual que é a missão, qual que é a visão, a cultura dele, o que ele quer. Eu digo assim, às vezes eu tenho que dizer para o cliente, cara, tu tem a tua empresa estilo Zeca Pagodinho. Mas por quê? Porque deixa a onda me levar, a vida leva eu, entendeu? Onda me leva e leva mesmo, né? Calma. E aí eu digo, cara, tu não tem, tu tá perdido, o que tu quer fazer? Onde tu quer estar daqui a 3 anos, 5 anos? Se eu quero ganhar dinheiro, bom, cara, tu já tá no lugar errado. Se tu não tem gestão, tu não vai ganhar dinheiro. E, mas eu tenho a gestão do meu estoque, tenho isso. Tá, mas e tu tem gestão das tuas pessoas? A pessoa sabe o que tem que fazer, aonde ela tem que estar. Questão que tu falou de ponto, questão que tu falou de cursos. Muitas vezes, o pessoal acha que é só salário que agrada o funcionário. É verdade. Funcionário, muitas vezes, ele quer um carinho também, ele quer um curso. Ele precisa. Ele quer ver, ele diz, talvez eu não tenha aquela condição de fazer aquele curso hoje, mas a empresa podia me dar. E a empresa não se toca, diz, não, vou dar 100 pila de salário para ele a mais e pronto. E, que nem nós estávamos falando, tá tendo uma inversão no mercado de trabalho e o pessoal mais antigo, entendendo, né? Tá começando. Tu não vai motivar ele com aumento pouco de salário, tu vai motivar ele trazendo ele para a cultura da tua empresa. Com certeza. Fazendo com que ele veja que a empresa está se importando com ele. Com certeza. Eu posso citar aqui um exemplo do Michael Oliveira, até o próximo episódio dele deve rodar, já deve ter rodado, porque nós estamos gravando depois, e o pessoal que acompanhou, é um crescimento astronômico, assim, meteórico, mas o que a gente observa, isso aqui é um fato público notório, todo mundo que está na cidade acompanha, como a equipe dele incorpora a cultura. O pessoal anda com a camiseta, o boné, ele tem um evento de final de ano e ele consegue incutir a cultura de uma maneira muito determinante e aquilo é fundamental, é o que vai te fazer crescer, é a cultura. O que é a cultura, pessoal? É eu saber o que ele está fazendo, meu funcionário, quando eu não estou junto com ele. Quando ele está trabalhando sozinho, quando ele está atendendo meus clientes, quando ele está prospectando negócio para mim. Então a cultura é fundamental. Eu sempre digo a missão, o que é a missão da empresa? A missão, que coisa mais arcaica. Como arcaica? Tu tem que devolver algo para a sociedade. O que é uma atividade econômica? Por que a lei te autoriza a formar um CNPJ, vários CPFs? Para que tu, com essa comunhão de vontades, devolva um serviço, devolva um produto para a sociedade. Então, essa é a minha missão. Exato. Pega a missão da tua empresa e escreve nas paredes, dá uma camiseta pro cara, escreve no caminhão da empresa, dá adesivo, a missão da empresa, o cara coloca, meu Deus, o efeito que isso causa no colaborador é totalmente favorável. Claro que é. E eu sempre digo assim, Rômulo também, não adianta só a gente escrever e não fazer, né? Com certeza, o exemplo é tudo. E outra, o funcionário, ele tá toda hora te avaliando. Te testando e te avaliando. Te testando e te avaliando, porque ele tá vendo os passos que tu tá dando. Mas o meu chefe falou isso, mas ele não faz. A gente teve casos dentro do escritório, onde o cliente, a gente faz as rescisões dentro do escritório, e aí acaba conversando, tentando pescar alguma coisa, quase que uma entrevista de demissão propriamente dita. Não, mas o cara me proibia de fazer, de andar de tênis, e ele estava sempre de tênis. Perfeito. Entende? Daí, o que tu vai cobrar do funcionário? Com certeza. E uma coisa assim, que eu vejo muito, o pessoal gosta de escrever muito em site, coisa,
Mas quando o funcionário entra, ele não tem o processo que a gente chama de onboard. Explicar para ele, se olha, aqui dentro, por exemplo, tu não vai imprimir material da tua faculdade. Por quê? Porque isso aqui é ambiente de trabalho, tu quer imprimir material da faculdade, não tem problema. Só tu vai abrir uma solicitação na TI, vai dizer quantas folhas tu vai gastar e após o final do mês tu vai ter o teu desconto, porque é uma coisa justa. Lógico, com Aí certeza. não adianta tu tá fazendo outra coisa, num processo de onboard de entrada. Explica por que tu vai usar, vai ter o uniforme da empresa. Olha, o uniforme da empresa é porque tu tá representando uma marca. Lógico. Tem outras pessoas atrás de ti aqui, tem outras famílias que dependem dessa marca. Não é para te sair daqui e ir para um bar, para qualquer lugar com o uniforme da empresa e tá fazendo o teu momento de lazer, mas sem o uniforme da empresa. Com certeza. Com Entende? certeza. As coisas têm que serem claras. Muitas vezes atira o cara lá dentro, o cara não sabe nada, daí depois tu quer aplicar penalidade, advertência, demissão, e aí o cara, mas nunca ninguém explicou pra ele foi atirado à selva ali dentro, entendeu? Exato. E a grande questão também, voltando à questão daquela parte que do processo seletivo e tudo mais, eu vejo muitas empresas, isso aí é uma coisa muito recorrente, que ela fica refém do colaborador, que já está viciado porque não teve um onboard, porque não teve uma estruturação de cultura, porque não teve os treinamentos adequados, e ele está lá dentro já há algum tempo. E a rescisão dele vai sair muito alta. E a empresa não tem, às vezes, porque tem empresa que a gente sabe, tem um orçamento justo, é tudo na régua, né? Exato. Tudo na régua, aquilo ali é certinho, o que sobra aquele prolaborezinho ali e vive com ele. Às vezes tem muita gente que enxerga um mar de rosa, mas não é. Não é, e empresas grandes, né, com um orçamento bem justo, não tem para pagar rescisão. E aí fico me questionando, mas e quem sabe agora ele fez isso, não posso suspender, não posso emitir por justa causa, tentando forçar situações para aplicar uma justa causa, se livrar daquela laranja podre e não ter um gasto muito significativo. Pessoal, tem que fazer o onboard, tem que dar o treinamento, tem que fazer uma implementação de cultura para que ele fique do teu lado. Tu não tem um inimigo dentro da tua empresa para que tu não fique refém desse colaborador que, na verdade, já está ali simplesmente porque está. Ele sabe que não vai pedir demissão, né? Que se quiser demitir, ele vai receber uma boa rescisão, vai ter o seguro-desemprego, enfim, aquelas coisas todas. E aí dá no que dá, entendeu? Então, isso é uma realidade também triste que eu tenho acompanhado e que o pessoal não se preocupa lá no início, né? Exatamente. Não se preocupa lá no início com as ferramentas e depois acaba ficando refém. Pessoal, nós vamos a um pequeno intervalinho aqui, tá? No segundo bloco, eu vou provocar o Eduardo aqui para contar algumas histórias, claro, sem citar nomes, de acertos e desacertos empresariais que podem ter levado a um crescimento e que podem ter levado à quebra da empresa, tá? Fique esperto aí, em seguida já voltamos. Olá, família empreendedora, voltando então ao segundo bloco aqui do episódio do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Aqui Rômulo Vargas, nosso convidado Eduardo Botega, da BIF Contadores, uma iniciativa que tem o apoio da Redmoi, 8 lojas, 5 cidades, 2 estados e uma só cultura. BIF Contadores, contabilidade inteligente para mais de 300 empresas em Santa Maria e região. Afinitar Cestas, conectar, surpreender e encantar. Autoridade em cestas corporativas em Santa Maria. Nexa em Medicina do Trabalho, promovendo saúde e segurança para a sua empresa, aumentando a produtividade e reduzindo custos. La Máfia Barbearia, seu estilo, viva essa experiência, você merece o melhor. E IRV Assessoria Empresarial, guiando negócios para o sucesso, sua empresa crescendo com segurança jurídica. Nós tínhamos encerrado aqui o primeiro bloco com o Eduardo, falando sobre diversas questões muito pontuais, né, pessoal, no onboarding, turnover, processo seletivo, diversas questões que fazem parte do dia a dia do empreendedorismo. Eu sempre digo que empreender no Brasil é um ato de heroísmo, é um ato de muita resiliência, que demanda muita disciplina, muita paciência,
Eu sei que muitas vezes a gente fica um pouco ansioso quando as coisas demoram um pouco para acontecer, mas o processo é esse mesmo, pessoal. A gente tem que ter paciência. Um negócio não vai maturar num tempo mínimo de 3 anos, pelo menos 3 anos. Isso você já tem que ter planejado uma saúde financeira por 2, 3 anos para que o negócio vá se pagando até que ele comece a dar lucro. Às vezes a gente tem essa falsa percepção de que eu vou abrir um pequeno negócio e que no outro mês eu já vou ter um lucro significativo, porque a gente vê um outro que já está rodando há mais tempo, porque a gente escuta uma história numa roda de conversa de alguém que já está mais consolidado no mercado e a gente acha que as coisas vão acontecer numa velocidade, né, que na verdade não acontece. Então, é muito importante, antes de você abrir o negócio, fazer uma previsão orçamentária para que ele se pague por um bom período, 6 meses, 1 ano, né, Eduardo? Posso estar errado, mas mais ou menos isso. E saber que ele não vai maturar, que ele não vai começar a rodar num tempo mínimo de 3 anos. É o que eu sempre digo, a partir de 3 anos. E até lá, você tem que ter essa paciência, você tem que ter essa organização. E a partir do 3º ano, aprender a delegar, né, Eduardo? Que é também um grande desafio. Eu tinha solicitado aqui para o Eduardo, como são mais de 450 empresas, né, Eduardo? Toda Santa Maria e região, de todos os portes. Eu sei que a grande parte é pequeno, médio, mas também grandes empresas. Vamos lá, traz para nós aqui um relato de sucesso, do que foi feito para que isso acontecesse e de um relato de insucesso e o que foi mal feito para que isso que acontecesse. Romulo só te ajudando na questão ali. Hoje a BIF ela já expandiu além do Rio Grande do Sul. Hoje a gente atende Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas e São Paulo também. Até o meio desse ano está previsto cliente no Amazonas e um na Bahia, em Salvador. Isso que a gente atende uma franquia do ramo da alimentação que vai expandindo e vai nos levando junto por questão de trabalho, por questão de estar junto. Hoje o vender, que nem nós falamos no bloco anterior, ele não é tão difícil. O problema é tu manter o teu cliente. E para o nosso tipo de negócio, a gente ainda tem mais uma questão, é manter o cliente e fazer com que o cliente te venda também. Perfeito. E isso tudo é questão de tu estar junto do negócio. E o que eu digo sempre? Quer ter sucesso no teu negócio, é tu entender de pessoas e estar junto das pessoas. Com certeza. Certo? A gente teve... começar pelo triste para a gente terminar pelo feliz. Claro. A gente teve um caso de um cliente que foi muito traumático por questões de afastamento do próprio proprietário do negócio, achar que o negócio estava andando. Os gestores abaixo dele não conheciam a cultura da empresa, não sabia como fazer o negócio andar, porque ele não sabia delegar. A última palavra tinha que estar sempre na mão dele. Centralizava muito. Na mão dele, daí ele começou a se afastar. E certa vez, quando a gente fazendo reunião mensal de acompanhamento de resultados, eu comentei com ele, tia, tua margem anda baixando, custos aumentando, as vendas que não eram para ser sazonais estavam começando a ser sazonais, faltou um pouco de entendimento de mercado, e começaram muitas as questões de atrasos em pagamentos de funcionário, em pagamentos de fundo de garantia. O pessoal se desmotivando. O que aconteceu? Uma empresa de 60 funcionários deixou um passivo gigante. Hoje a gente fala de mais de, se não me engano, são 70 ações trabalhistas, hoje que a gente tem, impagável. Por quê? Por falta de entendimento e falta de acompanhamento do negócio. Às vezes é uma discussão que eu e a Miriam temos lá, Romulo, que a gente pode até ser considerado do modo antigo, mas eu ainda sou muito da opinião que o boi não engorda sem um olho do dono. Com certeza. E às vezes não é questão de dinheiro e coisa, é questão do feeling. É tu saber, tu ter a visão do negócio, que se tu deixar terceirizar tudo, ele vai sair da tua mão. Eu estou terceirizando,
Mas aí tu tá me dizendo assim, que eu tenho que saber delegar. Sim, eu tenho que saber delegar, mas eu não tenho que terceirizar. Claro, lógico. Existem coisas que o pessoal confunde muito bem observado. entre o terceirizar e o delegar. Porque eu delego, acompanho, O terceirizar, eu passo tudo para a mão do terceiro. Faz aí para mim aí, só me entrega pronto. Só que daí às vezes eu terceirizo a minha contratação, eu terceirizo as minhas vendas, eu terceirizo a minha entrega de venda. Eu não sou capaz de fazer um pós-vendas, que é importante também. Fundamental. Entende? Vender, eu digo pro pessoal sempre, vender é fácil. Vender é fácil. Agora, falta o acompanhamento. Daqui a pouco deu um probleminha ali, o cliente ele fica insatisfeito e tu tem que chegar. Aí quem é? Aí é o gestor que tem que chegar porque ele está acompanhando. Sim, fulano, olha, deixa que eu vou resolver, tu não te preocupa que isso aqui é comigo. E muitas vezes é o que o cliente ele quer escutar. Faz uma diferença um pós-venda bem feito impressionante. Saber o que foi bom, o que não foi. Esse feedback que tu coleta, ele é primordial, porque ele é o que vai fazer tu entregar um serviço ou um produto de excelência, porque tu não vai cometer os mesmos erros sempre. O erro do empresário, muitas vezes, ele acha que o trabalho dele encerra quando ele termina a venda. E, na verdade, não é. Eu acho que ali ele está também no meio do caminho, porque se ele não tiver um bom pós-venda, aquele cliente não vai recomendar ele, ou vai falar que não foi bem entregue, que poderia ser melhor, que foi mal atendido. Eu sempre cito um exemplo aqui, eu fui comprar uma meia esse dia numa loja esportiva, e era uma meia de uma grande marca, e a menina atendeu, olha, se tiver problema para te trocar essa meia só lá, na marca lá, e eu digo, como é que é? Não, a gente não troca, daí tu tem que trocar lá, eu digo, não. Tá mal treinada. Como é que tu vai dizer isso pro cliente? Ela não recebeu nenhum treinamento das questões básicas de direito do consumidor, porque o que eu percebo é que o próprio dono da loja também não sabe. Entendeu? Porque todo mundo sabe que ele pode, que se quiser lá, pode, mas também pode ali na loja trocar, e ele que usa o regressivo depois lá com o fornecedor. E ela falava para todos os clientes a mesma coisa. E eu fiquei curioso, daí na hora eu tava meio com pressa, nem questionei, porque tava na correria, mas quase me deu vontade de perguntar, mas querida, quem te passou essa informação? Tu tem conhecimento da legislação? Então assim, se eu tô entregando um serviço, um produto que eu compro de uma bandeira maior, de uma marca, e normalmente é assim, eu tenho que saber o que diz o Código de Defesa do Consumidor em relação a um vício, a um defeito, a um vício oculto, a possibilidade de troca, se foi uma compra pela internet, se foi uma compra física. Pega o teu time de vendas e dá um treinamentozinho pro pessoal, né? Para que o pessoal passe uma informação correta. Qual é a impressão que eu tive daquela loja? Dias depois eu fui ali e já estava meio balançando, já com isso, sabe? A vitrine já vazia e tudo mais, e eu já estou enxergando uma decadência dela. Tem uma loja que, né, que tem um certo nome, está no shopping, por questões básicas, entendeu? E aí, Rômulo, a gente volta lá no primeiro capítulo que nós estávamos falando. E cadê a preparação dessa pessoa para empreender? Meu Deus, como é que vai... Né? E muito, assim, a gente vê muito. E eu sou uma pessoa que muitas vezes eu discuto com a Miriam lá e não tenho medo de perder cliente porque eu não falo as coisas para agradar. Exatamente. Eu Chega recomendo... o pessoal sem preparação nenhuma para empreender. Depois está errado, ele põe a culpa em ti. Exato, né? Daí porque meu negócio fechou, não deu certo, porque tu não me acompanhou. Assim, não, mas tu não me dava nem ferramentas. Claro, com certeza. E muitos ainda que eu vejo assim, e começa as decadências de negócio, onde o planejamento dele é sonegar para ganhar um pouco mais. Dá um jeitinho, isso aí também. É o famoso jeitinho brasileiro que não dá certo. Não dá, acabou. Isso não existe mais. Né? O contador que vai lá, cobra um valor, o advogado que cobra outro valor, que quer o bem dele, que quer o crescimento dele, ele é caro. Aí ele vai no Zé da esquina ali, que é baratinho, é o famoso baratinho que vai dar certo, mas vai dar certo 1, 2 meses, só que tem uma coisa que ontem eu estava discutindo em sala de aula, que é um princípio contábil da continuidade. Tu não abre a tua empresa achando que ela vai morrer logo adiante. Tu abre a tua empresa para ela ter continuidade, para te ter progresso. E aí, é o que eu digo, a gente quer empreender? Quer, mas tu tem que empreender estruturado. Estruturado. É uma assessoria bem feita, é um treinamento bem feito. Esse teu caso, não, mas daí tem que trocar lá. Não, mas eu tô comprando aqui. Mas é lógico. A minha referência é tu. Com certeza.
E aí aí eu pergunto sempre, tu vai voltar àquela loja? É uma coisa que quando a gente fala de atendimento dos nossos clientes, eu sempre digo assim, ó, trate o cliente como tu gostaria que fosse tratado. Exatamente, agora tu chegou no ponto. E eu estava agora lembrando aqui uma questão que acontece, tu relatou aí, são 60 funcionários, pelo menos 70 ações trabalhistas, e olha a devastação na vida pessoal desse empresário. Não. Vai o CNPJ, vai o CPF, se a mulher dele é sócia, vai o CPF da mulher, se o filho dele é sócio, muito comum, vai o CPF do filho, acabou a paz na família, acabou o casamento, acabou o crédito dele, porque ele vai ficar pelo menos 5 anos. Eu tenho empresários que exatamente um exemplo muito similar que tu falou, né? Abriu um restaurante lá em Gramado, enfim, não deu certo. O cara ficou 10 anos até organizar o nome, organizar o CPF, pagar tudo. Aí tu imagina tu ter um revés de 10 anos na tua vida, um tempo que não volta mais, porque tu não soube estruturar o teu negócio. Ah, Romulo, mas quando a gente cresce, naturalmente as coisas se desordenam. Claro, o desconforto faz parte do crescimento, mas tu tem que te desconfortar e estruturar. Cresce mais um pouco, arruma daqui, dali, dá estrutura de novo. E assim tu vai indo e vai delegando com responsabilidade, vai delegando com competência, vai delegando com sabedoria. Claro, cresce, o crescimento traz instabilidade, traz desconforto, como eu falei, traz, mas faz parte do crescimento. Então tu tem que entender esse processo e vivenciar ele com inteligência, com sabedoria. Exato, porque e aí, Rômulo, nesse ponto que entra nós profissionais. Exatamente. Aonde a gente tem a obrigação, faz parte desse processo. Exato, e o dever social de pegar e chamar esse empresário para conversar. E a conversa não é só falar o que ele quer escutar. Ele tem que escutar também as dores que ele vai ter. Com certeza. Porque senão ele não vai crescer estruturado. Aí ele vai começar, vai dar um passinho ali, aqui e não vai. Não vai. Não Fica inseguro, cresce. né? E na primeira dificuldade já dá uma balançada. Exato. E por mais que seja uma pessoa de potencial, tudo, hoje o mercado é competitivo. Exatamente. E é um mercado assim que ele virou muito plural. Em que sentido? Não é só porque eu entendo de advocacia. Concordo que tu entende muito, mas tu entende a contabilidade? Tu sabe, por exemplo, tu é um simples nacional, tu sabe em que anexo tu pode estar? Nossa senhora. Daqui a pouco, por alguma coisinha, tu consegue pagar uma carga tributária menor. Exatamente. E aí tu já consegue repassar para o teu cliente esse ganho tributário que tu teve. E assim tu vai indo. E o que tu falastes um pouco atrás ali, são 10 anos. E a tua saúde mental nisso. Nossa, daí onde é que tudo tá? mais. A saúde física vai também, né? A saúde mental. Vai tudo embora. Mas vamos falar um pouquinho de uma história boa, então, para o pessoal não achar que é só dificuldade, que é só pedreira. Vamos lá, um exemplo aí. Um exemplo que a gente tem dentro do escritório também são uma rede de restaurantes que começou pequenininho, entendendo o processo, entendendo todo o processo e fazendo muitas parcerias. Muitas parcerias, principalmente com postos de combustíveis, certo? E foram indo, entendendo, cresci aqui, ali, agora eu tô com um pouco mais de dificuldade em tal lugar, ia lá, o dono, conversando com os clientes, o que não tá bom, o que é isso, o que é aquilo. Resultado, passado 7 anos, estão em 14 restaurantes. Rápido, muito bom. Eles nunca na vida passaram a querer sonegação fiscal. Tudo que tu compra é registrado, é documento fiscal. Por quê? Porque eu disse para ele, uma vez nós conversamos, eu disse, tudo que tu sonegar, tu vai abrir chance, se tu quer crescer, para daqui a pouco te roubarem ali na frente. Porque tu vai estar ensinando o teu caixa aqui. O que te pagar em dinheiro, tu não pega, tu não dá documento fiscal. E aí tu vai bagunçar o teu caixa e vai bagunçar o teu estoque. E tu não vai estar todo dia lá. Bagunçar o teu negócio. Exatamente. Bagunçar o teu negócio. E ele entendeu. Dentro disso aí, entrou o quê? Entrou a assessoria contábil. Entra uma assessoria jurídica também. Vamos fazer um planejamento tributário. O planejamento tributário dele não é mais antigamente, fazia para 5 anos, é para o ano seguinte. Porque a gente não sabe, a gente teve um revés aí em 2020 com pandemia.
O que daí eu planejava um lucro real, daqui a pouco eu tive que retroceder, porque não deu, entrou no simples. E se ele sobreviveu à pandemia com esse crescimento aí, realmente ele... Exatamente, foi muito... são estruturados. Exato. Só que tem uma visão adiante. Uhum. Em que sentido? Assessorias, treinamentos para o pessoal. Ótimo, capacitação. Eles têm treinamento, principalmente, e isso assim, ó, e eu ando bastante nesse ramo, transito bastante, é a única empresa que eu vejo treinamento de atendimento. Muito bom. Atendimento pro garçom. Uhum. O caixa, ele recebe atendimento também, recebe treinamento sobre atendimento. Pessoal da cozinha, um pouco menos essa parte de atendimento, mas muita questão de técnica. Ah, mas aí ele tem um faturamento alto, tem uma margem boa. Mas ele construiu esse faturamento alto e essa margem. E todos, isso eu digo assim para o empresariado, tu tem que ter noções do teu negócio. Tu não precisa ser um contador, um administrador, nada. Eu gosto de vender farinha. Cara, tu tem que entender da venda da farinha, mas tu tem que entender do teu negócio também. Eu não quero saber da contabilidade, mas tu tem que entender um pouco. Agora, tu imagina a mentalidade do colaborador que entra numa empresa organizada e estruturada dessa. Ele não se sente parte do processo, ele não se sente engajado, ele não veste a camiseta da empresa. Tudo isso que tu relataste aqui é a implementação da cultura empresarial. É o treinamento, é a capacitação. E eu também atribuo sucesso, Eduardo, assim, ó, nas vivências que eu tenho assim, com empresários, na capacidade de tomar grandes decisões todo dia. Todo dia. A gente sempre está numa encruzilhada. A gente sempre precisa ter a serenidade, a calma e a sabedoria de tomar grandes decisões, porque os desafios são diários, né? São diários e a gente tem que saber como lidar com eles. Pessoal, tá bom o assunto aqui, poderíamos ficar mais 1 ou 2 horas facilmente aqui, né, Eduardo? Agradecer então a presença do Eduardo, da BIF Contadores, mandar mais um abraço para a Miriam, nossa querida amiga e parceira, os nossos apoiadores, Redimoy, BIF Contadores, Nexa Medicina do Trabalho, La Máfia Barbearia e RV Assessoria Empresarial. E vamos dar aqui um brindezinho da Afinitar. O Eduardo pode abrir aí, uma lembrancinha do nosso podcast. Afinitar Cestas do amigo Jefferson Roberto, muito bom gosto, assim, muita sensibilidade nos presentes. E tem feito bastante sucesso o nosso brindezinho, as pessoas têm gostado, feito storyzinho lá, marcado lá, a Afinitar e o podcast, o pessoal tem gostado, é um porta-celular. Eu acho que a canequinha é personalizada, inclusive, né? Com o nome ali, né? Tá. Muito só não quis botar a minha foto para não ficar... não, só o melhor já tá bonito, já tá, melhor já tá sem ótimo. Como em nome da BIF, eu agradeço o convite, agradeço a parceria de sempre, que já são alguns anos de parceria, né? A BIF tem 10, se não me engano, a gente está junto há 8 anos já, desde lá do primeiro. Sim. E foi vindo. Isso é uma coisa que eu fico feliz. O Rômulo também já foi lá no escritório dar treinamento também, porque não adianta só, que nem a gente falou, né, Rômulo, falar e não fazer, né? Exato. E o meu pessoal também foi no treinamento do Rômulo que teve. E te agradeço muito, agradeço mais uma vez essa parceria e que ela seja duradoura e longa. E será, porque lembrando aqui, pessoal, que no dia 18 de maio, então, lá no Recanto Maestro, talvez a gente esteja bem perto da data, né? Porque o episódio do Eduardo vai passar daqui mais um tempo. Segunda edição da imersão, tá? Blinde-se 10 passos para blindar a sua empresa contra ações trabalhistas. E o Eduardo vai apresentar um módulo lá, né? Sobre contabilidade, né? Muito importante. Teremos convidados sobre medicina do trabalho, planejamento estratégico, parte contábil, parte jurídica, parte de gestão de pessoas. Tudo que a empresa precisa para ter um crescimento salutar e para que ela seja próspera, tá? Obrigado mais uma vez. Obrigado a presença de todos aqui que nos acompanham. Se inscreve no canal lá do YouTube, Compliance Cast, se inscreve lá, ativa o sininho e não perca nenhum episódio. Até a próxima.